Você sabia que o fato de a gente passar por uma situação de medo de passar fome, ele gera uma fragilidade, uma disfunção no nosso fígado e que a sensação de perda de um ente querido, ele pode gerar uma alteração com relação ao funcionamento de ovários e testículos? Fique aí comigo que você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Meu nome é Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia, nova medicina germânica e leitura biológica, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês com relação à relação emocional vinculado a cada tecido embriológico. Então, segundo o Dr. Hammer, ele dividiu os tecidos embriológicos em 4, que o primeiro é o endoderma, depois o mesoderma antigo, mesoderma novo e o ectoderma. Hoje eu vou falar um pouquinho do endoderma e os outros 3 eu vou falar nos próximos 3 vídeos. O endoderma, ele vai dar origem ao intestino primitivo, ou seja, é toda a relação de captação de nutrientes, alimentos, a absorção e a evacuação dos resíduos, assim como a captação de oxigênio, que é feita pelo pulmão, e também pela reprodução, que é a relação de testículos, ovários, útero e próstata. Então, por exemplo, quando a gente vive umas situações vinculadas ao tecido endodérmico, eles trabalham muito com a sensação vital, ou seja, a sobrevivência. Então, nós precisamos traçar alguma maneira para o nosso corpo sobreviver às situações do meio externo, assim como a sobrevivência da espécie. Então, o tecido reprodutor, ele serve para reproduzir e ter outros filhos para a gente manter a nossa espécie. Então, por exemplo, se nós temos uma situação de medo de passar fome, o nosso corpo vai tentar achar uma maneira de com que ele possa ganhar tempo para sobreviver. E qual é essa maneira? Então, se nós temos comendo muito pouco durante o nosso dia a dia, o fígado ele vai aumentar a quantidade de células para que ele possa produzir mais substâncias para que possam digerir o alimento de uma forma mais adequada possível ou absorver o máximo de nutrientes possíveis para que a gente possa ganhar alimento para a sobrevivência. Então, quanto menos a gente come, mais o fígado ele tende a trabalhar para aumentar a quantidade de células e absorver o máximo de nutrientes possíveis. E por isso que aumenta a quantidade de células nessa região de fígado como uma fase de proteção para manutenção da vida. Ou seja, o tecido endodérmico está relacionado ao vital, ou seja, manter a nossa vitalidade, a nossa vida. O pulmão é um outro exemplo. Se nós temos um perigo de faltar o ar ou um perigo de morte iminente próximo a nós, o tecido pulmonar ele vai multiplicar as células para que ele possa ter mais espaço para absorver mais oxigênio possível para manter a sobrevivência. Se com a quantidade de pulmão que se tem normalmente, ele está sentindo como se tivesse uma falta de ar, então ele multiplica essas células para que tenha maior espaço de absorção de oxigênio, assim como na relação de morte. Quando eu tenho uma sensação de uma morte iminente próximo a mim, quer dizer que o perigo está muito próximo e eu tenho perigo de perder a vida. Então, o meu pulmão ele aumenta a quantidade de células para absorver o máximo de oxigênio possível para eu manter minha vida. E os órgãos reprodutores são da mesma forma, são com o objetivo de manutenção da vida, mas não necessariamente da nossa vida, é manutenção da vida da espécie. Então, se há um perigo de perda de um ente querido nosso, o nosso cérebro ele entra em alteração de uma forma que ele vai aumentar a produção de tecido com relação ao ovário e testículo para que você entre já numa fase de reprodução novamente. Então, ou seja, vai haver um estímulo hormonal para que haja de novo uma relação sexual, para que haja uma fecundação novamente, para repor aquela pessoa que foi perdida no rebanho ou na espécie humana mesmo. Então, as fragilidades em ovário e testículo, elas podem vir dessa relação de perda de um ente querido para que o corpo ele produza o máximo de
hormônios, o máximo de células possíveis, para que já haja uma nova fecundação e crie uma nova vida para suprir aquela falta. Então, biologicamente, o nosso corpo trabalha para manter a vida nossa ou manter a vida da espécie, porque quanto mais animais morrem dentro do nosso clã, mais ocorre o perigo de a gente ser extinto, né? Então, a partir desse momento, todo o nosso corpo ele começa a trabalhar para manter a nossa vida. Espero que vocês tenham entendido essas relações com o endoderma, com manutenção de vida, manutenção da nossa sobrevivência. Façam perguntas se vocês não entenderam alguma coisa, dê algumas dicas, eu vou responder o máximo de perguntas possíveis e o próximo vídeo vai falar um pouquinho mais sobre o mesoderma antigo. Curta aqui esse vídeo, compartilha com quem você acha interessante e até o próximo vídeo. Tchau!